Ah, o amor. O amor, o sentimento mais forte, aquele que mexe com a gente, aquele que nos constrói, aquele que nos molda, nos reformula, nos transforma, nos muda por inteiro. O amor pode ser muitas coisas para muitas pessoas. O amor pode ter várias cores, várias formas, ele pode ser de vários jeitos. E é justamente isso que o torna tão poderoso. Ele pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Bom, eu sou o Dibro, Dobro, ou ele, e eu tô aqui para falar sobre o amor. Bom, mas antes da gente falar sobre amor, eu vou pontuar uma coisa aqui. Esses vídeos e esses comentários são apenas de uma opinião única, a minha opinião, ou às vezes a opinião de mais de uma pessoa. Se isso te ajuda de algum jeito, excelente, mas tenha em mente que às vezes as minhas experiências ou as coisas que eu comento, que eu tiro por critério, não necessariamente são coisas que são a verdade absoluta. Isso é, na verdade, uma fala bem errônea. As coisas têm que ser orgânicas, e se funcionou pra você, ótimo, mas não necessariamente a sua experiência vai ser a mesma. Então, bom, dito isso, eu vou dividir em 3 tópicos novamente. Nós vamos falar sobre o amor em si, mas falaremos sobre o amor e suas formas, as suas cores e até o seu desastre. Porque sim, existe um jeito de se cortar com o amor, e é um jeito até bem fácil de ser feito. Para isso, então, a gente vai dividir ele em 3 etapas. Falaremos do amor tradicional, depois falaremos do amor compulsivo e, por último, falaremos do amor possessivo, o amor destrutivo. Com isso, falando um pouco sobre o amor tradicional, a gente está condicionado a ele enquanto espécie desde o momento em que nascemos. Nós temos uma família, temos pessoas que nos amam, temos pessoas que estarão cercadas à nossa volta. Essas pessoas, elas nos entregam amor a partir do momento em que a gente nasce até o momento em que a gente cresce, pelo menos deveria ser assim, e, bem, elas continuam nos amando de forma incondicional durante bastante tempo. Isso é porque nós, enquanto espécie, crescemos e vivemos de uma forma bem coletiva. Assim como já havia mencionado uma vez, somos uma espécie que se dá por essa evolução gradativa e coletiva. Então, sempre vai ter alguém para ensinar, sempre vai ter alguém para receber essa informação, absorver e assim construir algo com aquilo. Essas experiências, elas vão gradativamente nos tornando mais próximos uns dos outros, e até mesmo quando sofremos bastante, nos torna mais fortes. Mas esse sofrimento, se ele é sentido em coletivo, você também gera amor, você gera afeto, gera carinho. Isso está condicionado a desde pequenas ações até grandes ações, mas principalmente nas pequenas ações. É aquilo que nos transforma e aquilo que nos molda para um futuro mais próspero e com pessoas que nós temos um grande apreço e um grande carinho. Geralmente, você busca cercar-se de pessoas assim a sua vida inteira e estar condicionado a esse sentimento. Porém, às vezes você pode acabar topando com muros que fazem você perceber que esse tipo de amor talvez não seja tão fácil assim de ser alcançado. Por mais que seja algo simplório de ser sentido, é bem complexo, mas se tratando do sentimento mais poderoso que temos, ele realmente tem essa capacidade, digamos que esotérica, de ser esculpido. É uma força silenciosa que ela cresce gradativamente, assim como muitas das emoções que sentimos. Entretanto, ela consegue nos moldar e nos transformar pelo que está por fora. Não é fácil sentir o amor. É preciso ter coragem para sentir ele, assim como também é preciso ter muita firmeza para sustentar ele durante bastante tempo. Inclusive cultivá-lo não é um negócio fácil, não é uma prática simples e de longe é algo que você vai conseguir entender completamente ou condicionar-se a isso. Entretanto, é importante que eu sinta, até porque ele está em todas as coisas que você faz, seja na parte de amor próprio, seja na parte de amor coletivo e seja na parte de amor interpessoal. O amor em geral, ele tem essa capacidade de ser como se fosse ondas em um meio do mar. Ela não tem um fluxo, não segue uma linha, mas está sempre em constante transformação. E você tem que se moldar essas transformações da melhor forma que você consegue, sem se destruir, obviamente. E com isso, a gente chega no tópico do amor compulsivo. Enquanto o amor tradicional, ele é algo que vem e de certa forma soma, e ele começa a gradativamente a te transformar em algo, você pode esculpi-lo e continuar sentindo durante bastante tempo, até eventualmente isso evoluir de uma forma positiva e você conseguir concretizar um âmbito social saudável para as pessoas à sua volta e para as pessoas que te cercam, assim como também ele pode progredir e se transformar no amor compulsivo. O amor compulsivo é a excessividade em si, é quando você decide transbordar em tudo aquilo que você faz, sem medir absolutamente nada. Isso pode ser um grande problema para você, essencialmente porque, bom, cada um tem sua forma de amar.
Cada um tem o seu jeito de se expressar e cada um tem a sua forma de trazer esse amor, de estendê-lo a alguém, de trazer ele para algum indivíduo e até mesmo moldá-lo para aquele indivíduo em específico. Então, não necessariamente você tem que julgar a forma de amar de alguém. Porém, quando você acaba entregando demais e sendo excessivo demais em muitas coisas, isso pode acabar eventualmente acarretando para que você se sinta destruído, ou até mesmo sinta que o seu amor não está sendo recebido da melhor forma, ou que você está entregando demais e recebendo de menos. E isso é o que acontece em muitos casos, principalmente quando você sente bastante. Se você sente bastante, você quer demonstrar mais, você quer expor bastante o que você sente, fazer as pessoas sentirem que você está entregando tudo aquilo que você tem no fundo do seu âmago, como se você conseguisse desenhar isso para aquela pessoa. Você quer que ela tenha uma parcela daquilo que você sente estando do lado dela. Isso é muito lindo, isso é muito bonito de fato. Entretanto, existe uma troca e a reciprocidade que até pode existir, só que quando você acaba se tornando essa pessoa compulsiva amorosamente, você acaba não só entregando demais, como também você acaba sendo excessivo em tudo aquilo que você faz, seja por vontade de querer manter a pessoa perto, por querer a companhia dela, porque ela te faz bem ou por qualquer outra coisa assim. Somos seres que vivem no coletivo, mas também somos indivíduos. Nós somos os protagonistas das nossas próprias histórias. E isso é um fator que deve ser respeitado, visto que, bom, cada ser é cada ser. Você não pode querer criar essa dualidade a ponto de simplesmente você responder por tudo por aquela pessoa, ou até mesmo você tentar de certa forma mesclar-se, assimilar-se à rotina dela e aquele ser, como se você fizesse parte daquilo, como uma simbiose. Você não vai estar necessariamente fazendo isso de uma forma boa, você vai estar só parasitando realmente de fato aquele ser, e isso não é saudável para ninguém, porque você acaba se diminuindo, perdendo o seu próprio auto-amor e acaba eventualmente e gradativamente criando essa compulsividade, aonde você começa a lentamente ficar tão ficcionado naquela pessoa que tudo aquilo que ela fizer vai parecer grandioso e tudo aquilo que você fizer vai parecer bem pequeno, e você realmente vai se sentindo cada vez mais pequeno e cada vez menor, até eventualmente não sobrar muito de você. E isso é muito triste, porque ele acontece diversas vezes. A gente se doa, a gente faz aquilo que pode e a gente tenta conquistar aquilo que podemos. Porém, entretanto, quando você se torna essa pessoa cada vez mais compulsiva por amar, você pode acabar envenenando esse próprio jardim que você tentou criar com tanto carinho e cultivar com tanto carinho. E você não vai ter necessariamente elementos por fora para culpar por isso, a não ser olhar para trás e perceber que você mesmo envenenou esse jardim, unicamente porque não soube ministrar muito bem ou orquestrar de como seria distribuído de fato esse amor, de que momento você usaria, de quais momentos você usaria para entregar ele, para dispor ele à pessoa que você ama. Então sim, você pode amar, só que ame com responsabilidade e de fato tenha responsabilidade afetiva consigo mesmo também. Não se preste a papéis que você não queria cumprir unicamente porque você quer agradar alguém. Você só vai agradar alguém sendo você mesmo. Se a pessoa vai te amar ou não, ela tem que te amar por quem você é, não por aquilo que você quer mostrar que é. Afinal de contas, essas máscaras também caem. E bem, moldar-se ao gosto de alguém e até mesmo fazer tudo por alguém tem um preço. E o preço é aquilo que ninguém está disposto a pagar, que é a própria consciência e o inconsciente, o próprio psicológico. E isso é uma coisa que destrói qualquer um. É por isso que você precisa tomar bastante cuidado quando você vai amar. Lapidar essa joia não é uma coisa simples, não é fácil e é o trabalho de uma vida. Você vai crescer, vai viver e provavelmente vai morrer sem saber amar de fato, sem saber 100% o que é amar. Mas eu te garanto que se você conseguir de fato sentir esse amor de forma saudável e ter esse respeito e responsabilidade consigo mesmo a ponto de moldar e lapidar ele para se tornar algo satisfatório, você vai com certeza conseguir chegar perto daquilo que você vai considerar como a sua forma de amar pro resto da sua vida. E claro, que respeite as pessoas à sua volta também. Bem, partindo para o último tópico, falaremos um pouco sobre o amor possessivo e o amor destrutivo em si. O amor ele pode ser tão doce e bonito quanto o melhor das sobremesas que você pode comer, ou até mesmo com a melhor arte que você pode produzir, ou até mesmo a melhor dança que você pode ter tido na sua vida. Entretanto, o amor ele também pode ser afiado, como o fio de uma navalha, ou até mesmo de uma faca muito, muito afiada. Você pode se cortar com ele e sentir as suas dores de formas indescritíveis e inomináveis. E, bem, quando você cria essa certa compulsividade
ou até mesmo quando você cultiva esse amor de forma ruim, você gera o amor destrutivo e o amor possessivo, que é aquele tipo de amor em que você se vê tão friccionado naquela pessoa que você não consegue fazer absolutamente nada que não seja relacionado a ela, e ela precisa te responder a isso, ela precisa responder a isso de algum jeito, ela precisa estar com você durante bastante tempo. Afinal de contas, você dispõe o seu tempo para estar com ela. Ela é sua vida, não é? Então, vocês vão ser a vida um do outro, porque é assim que funciona. Não é assim que funciona. O amor, ele tem que ser livre para qualquer pessoa sentir, mas ter essa liberdade também é dar liberdade para a pessoa que você ama. Aprisioná-la numa gaiola não vai protegê-la do mundo ou até mesmo moldar e condicionar ela a sentir mais por você aquilo que você acha que quer que sinta, mas sim vai apenas destruir lentamente, como se vocês estivessem lutando uma batalha e travando uma batalha sem fundamentos e sem fim, que vai acabar, no fim das contas, só destruindo a sua própria mente no processo. É gradativo, é decrépito e é destrutivo. No fim, é esse amor posse, esse amor, sinto que aquele indivíduo me deve esse amor, esse carinho, me deve essa atenção, que no fim das contas não dá nem pra ser nomenclado de amor e carinho, é tão ruim quanto ser intoxicado por radiação pura. Você vai eventualmente e gradativamente destruir com tudo aquilo que você construiu, unicamente porque você acredita que esse jeito de amar é o mais correto possível. Você tem que se entregar, doar até mesmo aquilo que você não tem. E no fim, você também vai esperar que a pessoa faça isso por você. Ela te deve, ela tem que fazer isso. Mas ninguém deve nada a ninguém. No mínimo, o que a pessoa te deve é um pouco de respeito e autoridade e autonomia para algumas coisas. Mas no fim, somos seres tão individuais quanto somos coletivos. Então, é importante respeitar o que está na sua frente. Respeitar a pessoa e o indivíduo que está ali. Afinal de contas, ainda é um indivíduo. Mas para comentar um pouco sobre, assim como teve no outro vídeo, eu vou chamar o nosso querido Dissonante. Ele tem alguns pontos a ressaltar sobre o amor destrutivo e eu acho que é de extrema importância ouvir também por outras perspectivas. Lembrando que, isso são pontos de pessoas, de duas pessoas que têm uma opinião X sobre o assunto. E que não necessariamente é a verdade absoluta. Até porque acho que o maior erro do ser humano é acreditar fielmente que existe essa tal verdade absoluta, ou que precisamos de símbolos para nos inspirar. Mas isso a gente vai falar em outro momento. Bom, é contigo, Dissonante. O amor, um sentimento tão complicado e ainda assim tão importante. É difícil descrever com exatidão o que é o amor. Mesmo que haja uma maneira científica, no fim, o subjetivo nesse caso ainda prevalece. O que é amor pra mim, pra você pode não ser. Da mesma forma que, de frente, o que pra mim é 6, pra você pode ser 9. Esse sentimento tão complexo e tão importante, ainda assim, hoje em dia é extremamente sucateado, ao ponto de que mesmo sem perceber, você pode estar cometendo alguns erros que transformam esse sentimento tão bonito em algo completamente destrutivo. Eu também fui uma pessoa que sucateou o amor por muito tempo. Eu julgava que não era importante, que não era algo que eu realmente precisava, que era algo que eu poderia correr atrás depois de um tempo, ou que era algo que eu poderia viver sem. Escolhas erradas, frustrações, desilusões me fizeram criar esse afastamento, até chegar em um ponto em que eu me afastei de tudo que eu realmente amava. Ou até mesmo das coisas que eu julgava amar, sem dar uma segunda chance, sem nem olhar pra trás. No fim, eu me encontrei sozinho, perdido, em um oceano profundo, que eu não sabia se eu tava afundando ou emergindo. E foi justamente o amor que me fez mudar tudo isso. Existem vários tipos de amor diferentes. Tem o amor familiar, que depende muito mais da sua criação e vivência. O amor da amizade, que depende do tempo e do companheirismo. O amor por obras e pelo próprio entretenimento, como assistir um vídeo no YouTube, por exemplo. E por último, o amor romântico, provavelmente o que mais gera dor. Independente do tipo de amor, acima de todos esses existe o amor que eu considero muito mais importante. E esse é o amor próprio. Certa vez eu ouvi uma frase que marcou minha vida por muito tempo. Como você pode dizer que ama algo ou alguém se você diz que não ama nem você mesmo? Quando eu ouvi essa frase, a primeira reação foi choque, obviamente. Seguido da frustração de ter o meu amor por algo, entre aspas, invalidado. E por fim, a compreensão do que tinha me sido dito. No fim, o amor é como encher um copo. E é difícil você encher um copo quando o seu próprio copo tá vazio. E quando você não ama nem mesmo você, em primeiro lugar, você acaba caindo em várias ciladas que criam o tão famigerado amor destrutivo. O amor destrutivo em si pode partir de dois pontos. O ponto exterior, que vem de fatores externos, que podem ser tanto outras pessoas, objetos, ações e até mesmo mídias.
E o ponto interior, onde o seu amor por algo pode fazer mal tanto para você quanto para as pessoas à sua volta. Começando com o ponto exterior, quando você ama algo ou alguém ao ponto de ignorar sinais de rajaduras, seja na relação interpessoal, na sua relação com algo em específico, você acaba caindo em um limbo que te afoga cada vez mais. Seja por uma frustração, por uma situação ruim ou até mesmo por um pé na bunda. Se você deixa a sua relação com aquilo que você ama te tornar completamente dependente daquilo, você fica à mercê de coisas que não tem o controle. Passando pro ponto interior, se você ama algo a ponto de perder razão por isso, vários problemas podem ser gerados, principalmente se você não se ama na mesma proporção. Pensamentos como: eu amo muito banda X e por isso eu mereço atenção, ou eu amo muito tal pessoa, por isso ela me deve esse sentimento de volta. Não são só pensamentos tóxicos para as outras pessoas ao seu redor e principalmente para a pessoa ou para o algo que esse amor é direcionado, como também geram uma situação tóxica para você mesmo, onde você se torna cego por esse amor e não entende que a expectativa cega sempre vai gerar frustração e que seu amor não passa de algo completamente real. Obviamente o amor é muito bonito, mas a única coisa que a pessoa que você ama realmente te deve é te tratar como um ser humano e te respeitar. Não é só porque você ama alguém que ela é obrigada a retribuir esse amor, então respeita a pessoa também. Senão nem essa obrigação ela vai ter, nem esse respeito. No fim, ficar cego de amor pode te tornar obsessivo a um ponto onde você distorce a realidade, e eu nem tô falando de coisas extremas, como aquelas que a gente vê em séries ou filmes, e sim dos pequenos problemas que você deixa passar, com a desculpa de que você ama demais aquela pessoa ou aquilo. Não respeitar você mesmo gera aceitação de coisas que te machucam, e essa aceitação gera falta de comunicação, e a falta de comunicação gera os piores do mundo, a dependência e o pior de todos, a desconfiança. E novamente, se você se ama e se respeita, a chance de você não aceitar esse tipo de situação é muito maior. No fim, nós iremos passar pela vida sem ter a resposta concreta do que exatamente é o amor. O que importa, desde que seja de forma saudável, obviamente, sempre vai ser o que é amor pra você. Passar tempo com a pessoa que você ama, fazer a pessoa feliz, simplesmente estar presente ou até mesmo simplesmente ver o seu sorriso. Independente de qual seja a sua forma de amor, a partir do momento em que você se ama e se respeita, e a partir do momento que você transmite esse mesmo amor para as pessoas à sua volta, muito dificilmente você vai cair no lado ruim do amor. E foi esse mesmo amor que eu jogava sem importância que anos depois me salvou e me tirou do fundo do poço. Amor pelos meus amigos, mesmo que eu seja muito ruim em demonstrar. Amor pela criatividade e principalmente amor por mim mesmo. Obrigado, muito obrigado de coração, na verdade, por essa fala, extremamente necessária e, de fato, são tópicos e pontos dos quais eu mesmo já parei pra pensar e observar diversas vezes. Eu só queria tirar esse final pra agradecer, em suma, não só por ter pessoas assistindo, mas também por todos aqueles que amamos e, no fim, o amor ele é uma dança emocional constante, que vai te entregando possibilidades diversas, às quais você se vê preso ou até em situações onde a entrega não parece o suficiente, mas ela é. No fim, não é sobre você fazer algo muito complexo, apenas que você seja você mesmo. Eu acho que é isso que importa. Então o que eu tenho pra dizer nesse final não é sobre você fazer algo ou você não fazer algo. Apenas seja você mesmo. Apenas entregue aquilo que você pode e siga com o que você consegue. Porque no fim o amor é pra todos e ele deve ser sentido com respeito e integridade, não só para as pessoas que recebem, mas para quem entrega também. Então não importa o tempo, momento ou local, apenas sinta o que você deve sentir. Apenas siga aquilo que você achar que deve seguir. Porque no fim, a única coisa que você não pode perder no processo é a si mesmo. E a empatia, ainda que mínima, pelo próximo. Amar não deveria nem deve custar a sua própria integridade e convicção. Faça e viva a sua vida com respeito, amor e hombridade, porque o sentimento mais forte, ainda que seja volátil, ele foi feito para todo mundo, basicamente. Justamente porque ele é o único capaz de continuar progredindo organicamente junto com o que somos. Voláteis por natureza.